aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Pai, você tá ligado que um pouco de tempo atrás eu não sabia que essa música era do o Zini Júnior gosta de dizer. Mais um piloto da nova geração, os New Kids on the Track. Então, mais famoso do que o New Kids on the Block, eu fui procurar uma música do New Kids on the Block, achei essa, e pra mim não pareceu uma banda nova, pareceu assim um Backstreet Boys fake, nesse estilo meio lentinho, meio romântico, também bem diferente da ação que os novos garotos da Stock Car tiveram nesse fim de semana. Gianluca Petekov foi o grande vencedor da corrida sprint e o Felipe Batista venceu de novo a corrida principal. A segunda corrida principal seguida que ele consegue o primeiro lugar. Mas essa música não é só por causa dos dois, não. A gente tem que destacar aqui as boas performances de Zezinho Mugiati e Vitor Batista. O Zezinho foi terceiro colocado na corrida sprint, segurou o Gabriel Casagrande, que estava no encalço dele na prova de sábado. E o Vitor Batista conquistou um pódio absurdo na corrida de domingo. Aquele pódio que é uma grande surpresa, porque ele nem foi tão... não teve tanto destaque na corrida e de repente estava na terceira colocação. Então realmente os New Kids estão tomando conta aí do bloco da Stock Car. Vamos analisar essas performances aqui, né? Até porque o Casagrande encostou bastante no carro do Mugiati e não conseguiu passar, não pela largura da pista. Ali tinha espaço, sim, tinha tempo para ele conseguir, mas o Mugiati conseguiu ter um pouco de gás para segurar a posição. Tanto que tem uma curva para a esquerda que o Gabriel está colado na traseira dele e o Zezinho consegue manter a linha direitinho, consegue fazer a linha total para a direção defensiva. Agora, o Vitor eu acho que foi uma boa pilotagem casada com a boa estratégia. Porque numa pista que os carros andam muito juntos, pelo traçado ser muito curto, para brigar pelas primeiras posições, o seu ritmo de corrida tem que ser muito constante. E foi o que o Vitor fez. Aproveitou de estar largando nas primeiras filas, estava largando na quarta fila, na oitava colocação, e ficou ali, andando ali entre os ponteiros. De repente, por conta da quebra do Rafa Suzuki, ele é promovido de posição. Ele e muitos outros, né? Mas ele ganha aí um Ticket Master por seu primeiro pódio na Stock Car. O irmão dele, o Felipe, ganhou a vitória e ele o terceiro. Aí entra uma boa característica que eu falo aqui, a pista melhorou muito de sábado à tarde para domingo à tarde, porque a chuva não caiu de novo, aquela chuva que caiu no domingo, no sábado de manhã, que marcou inclusive o treino da Stock Series, cessou e a pista tinha muito mais tração, muito mais terreno para você desenvolver aquele ritmo de pilotagem forte por várias voltas seguidas. E na minha opinião, essa foi a grande chave que levou o Vitor para o pódio, porque você não consegue ter uma tocada tão fina se não andar direito. O Felipe usou muito isso, o Felipe Batista, a gente viu isso muito na transmissão, que foi a da Band, a qual eu estava assistindo a corrida. E o Vitor parece ter usado essa mesma coisa, de ter a pista ao seu favor para imprimir aquele ritmo forte. E a gente falou dessa melhora da pista, foi até bom por causa das disputas de pista, né? Teve aquela que viralizou no Motorsport TV, do Cacá Bueno com o Thiago Camilo, e teve a outra lá, do Zezinho Mugiati, do Átila Abreu e do Nelsinho Piquet, ambas na curva 1. Ambos os duelos na curva 1. E ali, para quem tinha dúvidas de melhora da pista, deve ter salado todas elas, porque tanto em uma quanto em outra, toda a área da pista estava enxuta. Tanto que na hora que o Thiago Camilo passa reto no duelo contra o Cacá Bueno, ele consegue voltar normalmente, ele só levanta um pouco de terra vermelha ali para a pista e volta brigando por posições, ganhando até o duelo sobre o Cacá Bueno. Na disputa do Arthur Leist contra o Nelsinho Piquet, o que complicou não foi a tração, não foi a pista molhada. Tanto que também eles não levantam água nenhuma, nenhum resquício de água. Pelo contrário, tanto que o Nelsinho Piquet consegue retardar a freada. Se a pista estivesse um pouco molhada, ele não conseguiria ter essa destreza e sair inteiro para continuar brigando por posição. O que complicou com ele foi que ele freou tanto, ele retardou tanta freada que pagou pelo excesso. A entrada da segunda curva, que era uma tomada para esquerda, acabou ficando muito prejudicada porque ele retardou muito e espalhou a tangência. E aí abriu espaço para ele perder a posição pro Leist, pro Átila e pro Thiago Camilo. Aliás, né, Thiago e Leist envolvidos nessas duas disputas, né? Porque nessa que o Cacá Bueno brigou contra o piloto da Ipiranga, o Leist também estava brigando por posição contra o Daniel Serra. Aliás, se o Daniel Serra também não tivesse tido o Leist do lado dele, ele aproveitaria essa briga, hein? Se os dois espalhassem também um pouquinho mais, Cacá e Thiago, o piloto da Eurofarma podia ter um espacinho a mais para brigar pela posição, podia até passar os dois.
se o Thiago voltasse para a pista já espalhando para cima do Kaká, ia deixar o lado de dentro aberto e aí a história poderia ter um rewind ali. Isso é estocar, né? Muita coisa pode acontecer em poucos segundos. Eu não posso nem falar esperto do Rafa Suzuki, coitado, porque, poxa, são muitas coisas que podem acontecer. Ele já pensa nas quebras do carro. Ele, inclusive, falou isso na entrevista com o meu amigo Thiago Fanhani, lá da Band, e é essa entrevista que a gente vai reprisar aqui pra você agora no R Final. Rafael Suzuki, problemas no câmbio, né? Parece... Cara, nem sei o que dizer. Foram tantas quebras esse ano. A gente sabe que automobilismo não é uma ciência exata. Mas assim, eu acho que a gente tinha plenas condições de disputar o título. Os caras, 5 quebras em 5 etapas. Eu juro que eu nunca vi um negócio desse. Cara, eu penso, sabe? Eu penso nos parceiros, na família, muito pelos outros. Poxa, as coisas que acontecem faz a gente ficar com a casca mais grossa, mas, cara, tem que viver um luto. Deve ter, né? Eu não sou um cara que acredita muito em sorte ou azar. Então, claro que não é ciência exata, mas trabalhar, né? É o que resta. Você acha que nessa quebra, até pelo fator psicológico, você acha que isso vai... O quanto prejudicou a sua briga pelo título? Na verdade, o que prejudicou a briga pelo título é a matemática mesmo, né? O psicológico, a gente veio de tantas quebras e estava aí, liderando a corrida, fazendo pole. Então, a impressão que dá é que psicologicamente a gente até fica mais forte, né? Ou eu, né? Não sei, assim. É difícil, né? Porque agora, na cabeça quente, apontar dedo. A última corrida, sabe, ficou uma sensação... Quem tá certo, quem tá errado, dentro da equipe. Mas tá aí, né? Os caras estão disputando o título e eu não. Paciência. Obrigado. Tá aí o desabafo do Rafael Suzuki. Era o que eu ia falar agora. Foi um desabafo de peito aberto, emocionado. A gente viu ali nos olhos, né? A emoção do Rafael Suzuki, quase chorando. 5 quebras. Daí Rafa Suzuki abrindo o coração para Thiago Fanhani e para o Brasil inteiro. Realmente não é fácil, né? Você ter 5 quebras do carro. O Suzuki, a gente lembra que estava muito nessa briga do campeonato até a prova do Velocitar, e aí o que aconteceu foi que a sequência de quebras acabaram com... Não é que acabaram com as chances de título, né? Mas deram uma grande dificuldade nele em alcançar esse top 5 do campeonato. Porque ele tá 158 pontos atrás do Felipe Batista, que é o novo líder da tabela. E nisso aí eu acho que o que mais tá ecoando na cabeça dele é essa música aqui do Dire Straits. Tá longe demais pra mim. Mas com um bom resultado e um fracasso dos outros, tudo pode mudar. Então vamos ver o que pode acontecer nas próximas etapas para ele. Tanto na etapa de Buenos Aires, na Argentina, quanto na etapa de El Pinar, que estão aí marcadas no calendário da principal categoria do automobilismo brasileiro. E falando aqui de Dire Straits, eu tenho que fazer uma confissão aqui para você. Desde 2021... eu nunca falei que essa é uma das bandas favoritas do meu amigo engenheiro. Recentemente, quando a gente atingiu 200 podcasts, ele não lembrava que a primeira participação dele tinha sido lá em fevereiro de 2021, ainda no podcast 33. E eu vou desbloquear outra memória dele. Quando eu chamei para participar pela primeira vez do R Final, ele falou, cara, eu gosto muito da sua trilha sonora. E naquele momento a trilha sonora, obviamente, sempre tinha sido a música do Dire Straits, Money for Nothing. E ficou na cabeça dele aquela música com o tema de automobilismo. E claro, obviamente, ele tem que fazer a participação dele dessa semana no R Final, né? No nosso programa. Já que o Velopark é uma das pistas, ou não, na verdade é a pista mais travada do circuito da Stock Car, são 2 km de traçado com a maior parte de pista de curvas lentas, o uso adequado dos freios é fundamental para o encaixe de boas voltas. Daí eu queria saber o que ele achava disso, qual que era a opinião dele sobre esse uso dos freios do Velopark. Vamos ouvir então o que disse meu amigo Ricardo Arcuri, ainda no som do Dire Straits. Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Natan, eu acho que muito mais do que freios são pneus. Eu não estou dizendo que freio não seja atacado, mas eu acho que principalmente pneu. Os traseiros direitos vão sofrer muito na corrida do Velopark, porque você tem várias curvas para a esquerda e muitas delas curvas de alta. E ainda, para complicar isso tudo, você tem metade da pista em asfalto e metade da pista em concreto. E concreto, amigo, lixa pneu.
quando você passa por ele. Então, você vai ter uma reta e uma freada e algumas curvas de média velocidade com concreto. Então isso realmente vai ser um grande problema para eles. Eu acho que é mais crítico o pneu para eles do que freio, porque afinal de contas as velocidades que se atingem no Velopark não são assim tão altas e as freadas também não são assim tão fortes. Tirando a da reta oposta, que você tem a trecho com asfalto, eu acho que freio não sofre tanto, mas é mais pneu. E eu vou botar um agravante nessa história baseado na corrida que eu fiz do sábado, tá, amigos? Choveu na parte da manhã, então na hora da corrida já estava seco, porém a chuva limpa o emborrachamento. Então quando você está numa pista sem emborrachamento, você vai emborrachá-la. E por causa disso você acaba deixando mais material de borracha na pista, e isso, lógico, agrava o consumo de pneus. Então, aí temos dois fatores a considerar. Primeiro, a dificuldade natural da pista com o desgaste dos pneus, somado a esse reemborrachamento que acabou acontecendo, que, lógico, deixou tudo muito mais crítico. Mas vale ressaltar que, como eu falei, isso aqui é uma análise de sábado, baseado no que nós vimos no sábado. Se domingo, por exemplo, tiver seco, o emborrachamento vai vir naturalmente, já vai ter alguma coisa vinda do sábado e a coisa ficaria mais tranquila. Mas cá entre nós, Natan, realmente, como eu falei, o problema principal é pneus, acho que mais do que freios, na minha opinião, tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos. Tá aí Ricardo Arcuri dando mais uma palhinha dele pro R final. E aí a gente volta no outro ponto que eu falei mais cedo. Você tendo a pista seca, dá pra usar muito do canto da pista, ainda mais tendo a confiança dos freios. Você sabe que dá para acelerar um pouco mais e não precisa frear tão cedo para fazer a tangência de curvas, né? Dá para usar um pouco mais do que a gente chama de late braking, frear um pouco mais no limite. E obviamente apontar o carro para a direção certa. A gente viu muito isso no Felipe Batista. Falei que ele estava acertando muitas voltas. E tinha no primeiro setor do circuito, depois naqueles S iniciais, eu vi os freios dele incandescendo muito, lançando uma língua de fogo. Exatamente por causa desse trabalho, dessa mão de obra, de serem bem usados nas tangências de curva. Ele acelerava o bastante na quantidade certa para abrir uma vantagem, mas apontava o carro bem na parte de dentro da curva, o mais dentro da curva possível, para fazer a tangência correta. E eu acho que por causa disso que os freios dele acendiam tanto, por causa dessa aceleração forte com a freada forte. Tinha ataque de zebra? Tinha, mas eu não vi daquele jeito gritante, como falaram na transmissão. Eu não achei que foi uma pilotagem exagerada para aquele lado, nem para ele, nem para ninguém. Se a gente for colocar aqui o Rafa Suzuki também na história, ele sim usava muito das zebras, como todo mundo usou, mas eu não vi que ele subiu bastante para quebrar a transmissão do carro, o que pode ter gerado aquela quebra do carro que acabou de acontecer depois do pit stop. Basta ver que ele quebrou depois de um pit stop, né? Ele acabou fazendo ainda uma sequência de voltas antes de entrar no box e depois uma volta só até quebrar. Eu achei que era mais fácil quebrar antes do pit stop, porque ele estava andando num ritmo para abrir vantagem sobre os outros, do que depois do pit stop. Então eu acredito que o que quebrou foi uma falha mecânica da transmissão, mas não foi porque ele passou por cima de uma zebra muito forte. Natan, o Rubinho também teve isso. Também quebrou e ficou lento na pista. Ficou, mas não prova nada que ele passou por cima das zebras muito forte. Então fica aí a dúvida tanto pro Rubinho quanto pro Rafa Suzuki. Eu acho que se for apostar que um piloto quebrou por causa disso, quebrou porque passou em cima da zebra, foi o Rubinho, porque ele estava a poucas voltas do final. Ele estava fazendo um ritmo de corrida considerável ali. De agressividade pode ter quebrado, mas o Rafa eu achei muito difícil porque ele tinha acabado de sair do boxe. Então, para ele voltar a ter aquele ritmo de agressividade, passar por cima de todas as zebras muito forte, acho que demoraria algumas voltas. Então essa aqui é a minha opinião. Gianluca Petekoff. Tá bom, não, eu tenho que falar da vitória do Gianluca Petekoff, então vamos, sim, lógico. Mas sem dar straight não dá, né, editor? Daí, obrigado. Pois é, né, gente? Gianluca Petekoff venceu pela primeira vez na Stock Car Pro Series e aproveitando uma grande chance. Eu vou dizer que foi a chance de ouro, porque sim, ele teve mais oportunidade de vencer corridas na categoria, tanto que naquela corrida da Argentina, que ele estava largando em segundo lugar no ano passado, era uma boa oportunidade para aquilo, mas ele nunca tinha tido um
um dia de liderança tão forte quanto ele teve no sábado no Vela Park. Então, assim, foi a melhor chance dele de ganhar a corrida e ele conseguiu aproveitar legal. Abriu a vantagem, aproveitar também que a corrida era curta, e já ter o privilégio de começar acelerando desde o começo, mesmo com as paradas de boxe, usou bastante dessa boa largada para abrir vantagem, e ali partir para a vitória. Então, para mim, essa foi a grande performance dele. Mas em 2 anos que eu acompanho corridas dele na Stock, realmente era o dia dele ganhar a corrida. É verdade. E o Felipe Batista, melhor piloto do fim de semana, foi 2º lugar no sábado, 1º no domingo. Inclusive, foi a primeira vez na temporada que ele se impôs tanto quanto ele se impôs esse fim de semana em questão de pontos. Eu já tinha falado que em Belo Horizonte ele tinha se imposto bastante na pista, mas dessa vez ele se impôs nos 3 primeiros lugares do pódio, no top 3. E isso fez com que ele disparasse na liderança do campeonato. Você estava tão pegado entre os 5 primeiros na disputa do título. Agora parece que a coisa mudou realmente de figura, porque ele abriu 20 pontos para o Felipe Massa. Então, se ele estava 3 atrás, sair 20 na frente é um fim de semana ultra lucrativo para quem busca seu primeiro título. Eu e a Arcuri, a gente estava até comentando isso lá no área de boxe, lá no portal ITV High Speed, a live que eu apresento toda sexta-feira lá no canal. E o Arcuri tocou num ponto interessante, falou, não, o Felipe ele tá pulando de cabeça nessa chance de ser de ser campeão pela primeira vez, porque tá mostrando uma tocada agressiva para isso. Eu até completei falando que para ele não existe a frase no ano que vem a gente resolve, se não der não tem no ano que vem. Ele tá brigando para conseguir esse ano mesmo. E eu acho que depois de ter aberto essa vantagem, essa vontade de vencer só aumentou dentro da cabeça dele. E nas palavras, o que será que ele tem a dizer? Vamos ouvir. O R Final, como sempre, mostra para você essa entrevista pós-corrida fornecida pela assessoria oficial da Stock Car. Vamos ouvir o primeiro e depois a gente ouve o Gianluca Petekoff. Solta para nós aí, editor, por favor. Felipe, 130 pontos de 137 possíveis no fim de semana. Como é que você avalia essa etapa? É algo perfeito, né? Acho que para ser mais perfeito que isso, só fazendo a pole a vitória da corrida 1. Mas o que a gente fez nesse final de semana foi realmente algo incrível, o carro estava perfeito. Fiquei extremamente contente, tanto com a evolução do time ao longo do final de semana, mas também com a minha. Foi uma pista que eu estava sofrendo um pouco também, e ao longo do final de semana a gente foi evoluindo ali a parte de guiada, foi evoluindo o carro também, a gente conseguiu casar muito bem. Na corrida de ontem a gente descobriu que tinha um carro, uma peça quebrada dentro do carro, e hoje a gente conseguiu arrumar e o carro estava melhor ainda do que ontem, então estou feliz demais de estar podendo fazer isso e trazer esses 2 pódios no mesmo final de semana. E mais vivo do que nunca na briga pelo título. Com certeza, acho que a gente nunca deixou de estar. E agora, depois desse final de semana, foi incrível. E a gente ainda tem luta para conseguir mais pontos aí que foram deixados para trás. Maravilha. E esse pódio teve um sabor especial para você, né? Um sabor familiar. Descreve para a gente qual é essa sensação. Foi incrível, né? O Vitor foi o responsável por eu iniciar no automobilismo. E a gente chegar agora na maior categoria do automobilismo brasileiro e poder dividir um pódio numa corrida principal. Ele que esse ano está sofrendo, ele está numa equipe que realmente não é uma equipe de ponta, e mesmo assim a equipe está trabalhando mega bem, está conseguindo entregar um carro para ele poder fazer o que ele está fazendo, e ele também é um piloto incrível, então a gente está dividindo isso, é maravilhoso. E foi uma semana muito difícil para a gente. No começo da semana nossa avó acabou falecendo, então tenho certeza que esse pódio faz parte dela, ela que fez a gente conseguir dar força para a gente conseguir fazer isso. Coincidentemente, na semana do Dia do Irmão, né? Como é que você enxerga esse fato de que vocês dois começaram também no kart, vocês dois foram campeões da divisão de acesso, né? Como é que você enxerga vocês dois estarem hoje aqui performando bem na maior categoria do Brasil? Para mim, a gente sempre teve performances boas, então a gente conseguiu agora chegar nessa categoria e mostrar isso para todo mundo, mostrar o que a gente tem para oferecer, né? O Vitor fez uma carreira incrível lá fora, teve que voltar por questão de budget, e aqui no Brasil sempre acelerou muito, sempre brigou por título nas categorias que ele participava, então ele merece tudo isso que ele está vivendo, e eu não vejo a hora da gente poder agora dividir um título junto. Gian, um piloto evidentemente luta por objetivos, ele tem metas na sua carreira, né? E você, ao chegar na Stock Car, óbvio que você pensava em vencer uma corrida. Depois que aconteceu, como é que passa tudo isso na sua cabeça? O momento perfeito, exatamente como eu imaginava. De fora parecia a corrida relativamente tranquila, mas lá dentro a gente sabe que é duro, especialmente aquele momento, aquelas últimas 10 voltas sozinho ali.
começa a ouvir um monte de barulho no motor, no pneu, acha que quebrou, já começa a entrar em umas paranoias, mas deu tudo certo, tava ótimo. E o que eu falei agora há pouco, eu acredito muito. A gente tem que aproveitar cada momento, porque a gente não sabe quanto vai durar. E a gente só sabe que não é para sempre, né? Então, realmente, aproveitar o momento, aproveitar a vitória. Não tem essa de comemorar pouco, não. A gente tem que valorizar o máximo. E quem sabe, mais uma aí no horizonte. A gente sabe que a Stock é uma categoria que tem caras que estão muito estabelecidos, né? Tem caras que estão há mais de 20 anos andando em alto nível, tem pilotos que vieram de Fórmula 1 e tudo mais. Qual é o significado para você, com a idade que você está, com o tempo de categoria que você tem, de vencer esses caras? É um grid espetacular, um dos mais competitivos do mundo. Tem caras aí que eu me inspiro faz muito, muito tempo. Então, sempre aprendendo deles, né? É claro que para a geração mais nova, é normal ser um pouco mais agressivo, é normal tentar se estabelecer na categoria, mas é importante saber que eu tenho respeito máximo por todos esses caras, eu quero o bem de todo mundo, eu quero aprender, quero crescer aqui nessa categoria, e hoje a gente foi muito feliz no nosso resultado, mas a gente não faz nada sozinho, então minha equipe, o pessoal que não mede esforços em nenhum momento, dentro e fora da pista, muito obrigado a eles. Agora, a gente teve uma situação aqui que é o seguinte, né? Nosso pódio New Kids on the Track, né? O primeiro pódio sub-25, talvez até um pódio sub-23 na categoria, né? E o Zezinho falou isso também, o Felipe falou isso. Vocês se conhecem desde que vocês eram mirins no kart, né? Como é que é você ver essa trajetória conjunta sendo consagrada no mesmo dia? Eu lembro da gente correndo junto, né? Disputando roda a roda literalmente na cadete em 2012. Cara, é muito legal ver, porque são dois irmãos, caras que eu admiro há muito tempo. Por um tempo, né, o período que eu fiquei na Europa, eles ficaram competindo por aqui, a gente se desencontrou, mas nos encontramos de novo aqui na Stock e muito feliz. Eu sei que o Felipe tá brigando pelo campeonato, o Zezinho tá fazendo um baita ano de estreia. Legal ver que a gente compartilha desses momentos e que daqui um tempo, quem sabe a gente não briga os três pelo título juntos. Bom, agora veio a primeira vitória, né? O que muda? Qual o próximo objetivo? Como é que você pensa a sua carreira dentro da categoria a partir de agora? Acho que da mesma forma, continuar tentando melhorar a cada dia, melhorar como pessoa, mais do que tudo, porque eu acho que a melhoria dentro da pista, ela começa fora dela. Então, seguir aprendendo. Claro que o nosso objetivo final é ser campeão dessa categoria um dia. Difícil vir esse ano, né? A gente não começou o ano muito bem, mas é uma escada. E o importante é ir recolhendo esses tijolinhos para montar a casa no final do dia. Tá aí, você ouviu os dois e... Então, o primeiro o Felipe Batista, você ouviu agora o Gianluca Petekoff, e essa alegria pode continuar pro lado do Batista, porque até o momento que esse podcast está sendo gravado, o Felipe Massa está sobre investigação dos comissários, então ele pode ser desclassificado por uma irregularidade no carro. Há uma suspeita de que o Massa não usou o lastro do lado direito do carro na corrida principal, na corrida de domingo. Então ele pode ser desclassificado perdendo ali mais alguns pontos pro campeonato. Você tá falando sério? Para quem não sabe, os primeiros colocados da tabela tem que usar um peso extra no carro para equilibrar a disputa. E parece que o Massa não tinha essa peça durante a prova número 2. Ele já entrou com recurso e essa situação dele está sendo avaliada até o momento que esse podcast está sendo gravado, no domingo, às 6h07 no horário de Brasília. Se esse caso tiver mais atualizações, a gente vai contar para você sim no Instagram, @NaTRFinal. Por enquanto, segue o resultado que a gente viu na pista. Felipe Massa, até o momento, foi punido por causa dessa irregularidade e perdeu a segunda colocação que tinha conseguido nessa prova número 2. Que dureza! Mas a notícia da própria Stock Car diz que a equipe entrou com recurso e o caso está sendo avaliado. Então, no mesmo momento que a gente tem essa alteração de resultados que a gente falou no começo do programa, que o Felipe Batista o Vitor Batista foi terceiro com a vitória do Felipe, irmão dele. Nesse momento, a dobradinha dos irmãos Batista, existe a dobradinha dos irmãos Batista, o Felipe em primeiro e o Vitor em segundo, com a equipe do Felipe Massa, TMG, correndo atrás do recurso para não alteração de resultados. Mais alteração, se tiver alteração ou não, a gente vai dar essa notícia lá no Instagram, @NaTRFinal. Então fica ligado lá, como também fica ligado no portal ETV High Speed, tem lives lá toda semana, corridas ao vivo, a maior parte dos fins de semana do calendário do ano. Fica ligado também no portal JW News,
posta também muitas coisas sobre automobilismo, muitas notícias sobre corridas de Fórmula 1, sobre a Stock Car, sobre a Endurance também, o Campeonato Mundial de Endurance. E o meu amigo Rodrigo, cara, ele também tá bombando lá no canal Entusiasta sobre Rodas. Inclusive, essa semana tem uma live fantástica com o Alencar Júnior, um dos campeões da Stock Car lá na década de 80. Um também goiano que vai estar trocando ideia com o meu amigo que não perde um lance quando o assunto é resgate do automobilismo histórico. Então se liga lá nessa segunda-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. Por hoje, até a próxima e um grande abraço! Arrojados, na curva eu me aproximo, na reta estou no vácuo. Quando menos perceber, a sua frente eu vou estar.